E aí, meu povo, no sétimo ano, beleza? Tranquilo? E aí, descansaram do feriado? Que feriado abençoado, hein? Bom, deixa pra lá. Galera, não ficar enrolando não, tá? Essa aula talvez seja um pouquinho maior, tá? Mas é o seguinte, vamos continuando a nossa aula, aula 11, hein? Segundo bimestre, capítulo 6, apostila 2. A gente vai continuar falando sobre os territórios que os portugueses chegaram, colonizaram, né, ou tiveram contatos comerciais durante o período das grandes navegações. Porém, se vocês perceberam, não sei se vocês perceberam que eu falei sempre matéria a mais, né? E eu vou fazer a mesma coisa com esse capítulo 6, né? No capítulo 5 falamos de África, falamos de reinos africanos, falamos da arte africana. E aqui a gente vai falar do que os portugueses chamavam, lá dos europeus chamavam de o Extremo Oriente. O Extremo Oriente é o Oriente, né? Que era onde eles queriam chegar, de fato. Se você lembrar do contexto das grandes navegações, eles foram atrás de novas rotas comerciais. Eles sabiam que existiam aqueles lugares, né? Só que eles queriam achar outro jeito de chegarem lá, né? E não é que acharam, não é verdade? Acharam outro jeito de chegar lá. Então, esse capítulo 6, vamos falar da Índia, da China e do Japão. É claro, tá? É claro que vamos falar muito rápido, vamos falar alguns aspectos, vamos mostrar algumas curiosidades, né? Porque ao mesmo tempo que serve para a África, serve para esses temas também, né? São temas que a gente não tem na apostila. Se você pegar a história desses países que eu citei, a gente podia ficar o ano inteiro estudando, né? É muita história. Então, eu resolvi selecionar algumas coisinhas, alguns pontos importantes, a origem e o contato com os portugueses para a gente chegar de fato na matéria, tá? Então, vamos começar a nossa aula 11 e falar da Índia, tá? Mas antes de falar da Índia, eu quero falar aí. Primeiro, então a gente está falando da onde? Da Ásia, né? Da Ásia, né? Então qual que é a Ásia aí? Tempo. Ah, tá ali de verde, né? Se a gente viu a Europa, tá bom que a Ásia tem mais ali, né? Tem mais ali, tá? Mas a gente vai falar desse extremo Oriente aí, Índia, Japão, China, né? Então, só para a gente localizar. Mas antes de falar da Índia, eu quero falar alguns pontos importantes. A nossa atitude de historiador, né? Que tem professor de história que adora. Atitude historiadora, né? Então vamos fazer nossa atitude historiadora. Eu vou falar, eu acho que o mais importante da aula é esse slide. Vai cair em prova? Não sei. Vai cair em vestibulares? Não sei. Mas a gente pensar certos pontos, né? A gente vai falar de outras civilizações, a gente sempre fala de outras civilizações, né? E eu sempre falo que a gente deve pensar como aquela pessoa daquela época, daquela civilização, né? Lembra na aula de história na aula de arte africana que eu falei que a melhor forma de você conhecer a arte de outra pessoa, de outra civilização, é você se colocar no pensamento dela e livrar a sua mente das suas ideologias, das suas convenções, da sua forma de pensar e entender aquilo pensado pelo cara que fez, né? Então, aqui eu vou falar muito rápido, senão a gente vai ficar aqui uma hora só falando disso. Então, aqui, ó, a história do Oriente. Aí eu falo assim, a gente tem que usar esses termos genéricos, né? Para a gente facilitar o nosso estudo, mas assim, pensa, né? A gente estudando assim, a história do Oriente. Parece que o Oriente é um lugar com o mesmo povo, com a mesma língua, no mesmo local, no mesmo idioma, numa mesma cultura, não é? Não, né? Isso aí é os europeus, é do ponto de vista do europeu, né? Que chamava o que não era ali de Oriente, tacando todo uma cultura ou povos no mesmo título, né? Então a primeira coisa é que a gente já erra, mas a gente tem que falar, é irônico, né? A gente erra, mas a gente tem que fazer assim, né? Que é a história desse Oriente. Não é Oriente, assim, isso aí é dado por nós, né? Porque somos aqui do Ocidente, por aí vai.
Esse Oriente, então, são vários povos, são várias civilizações, né? São várias culturas, vários idiomas, várias religiões, né? E por que é importante estudar a história desses povos? Por um simples motivo, para você ter o entendimento de um mundo por um todo e dinâmico, tá? Que esse mundo conversava entre si, fazia um comércio entre si. O mundo não é só o Brasil, ou pior ainda, né? O mundo não é só a Europa, né? Porque a gente estuda a Europa, sim, escrita pelos europeus, do ponto de vista europeu, mas não eram só ali que se desenvolviam coisas. Então, o primeiro ponto importante de se estudar o Oriente é esse. É esse. É você ter esse conhecimento de um todo, do mundo de um todo. Tranquilo? E aí a gente vai começar a estudar a Índia, os indianos, né? Os indianos. Então, vamos entender os indianos pensando como eles. Então, isso aqui eu duvido, hein? Se você tem colega no terceiro colegial, manda uma mensagem para ele, ó, fala, você estudou isso? Duvido, ninguém estuda. Olha aqui, por isso que eu estou falando. Por isso que eu estou falando aqui agora. Olha lá, é importante. Vamos pensar como o indiano. Para a gente entender o indiano, olha como ele era diferente, né? Cada um tem a sua forma de pensar a vida ou o mundo, né? A gente estuda história cronológica, com os fatos. Tal, essa data, e registra tudo aquilo. Aquilo tudo é importante para nós. Os indianos, eles não possuíam uma organização cronológica. Para eles, olha só, hein? A história como ciência era inferior. Já te falei que não é superior, hein? Mas, ó, entender eles sem as nossas convenções. O indiano, a ciência, história, diferente dos gregos, diferente dos chineses, né, que registravam a história, tinham uma ordem cronológica, registravam o passado, para os indianos a história não era tão importante. Porque para eles, olha só, a história era um registro temporal do tempo e ela sempre muda. Isso não é importante para o indiano. A importância para o indiano é o que era atemporal. A importância para o indiano era aquilo que não mudava, que nunca iria mudar, tá? Que serviria para qualquer tempo. A história ela é mutável. A história ela muda, não muda a história. Não somos frutos da história, frutos de um tempo histórico. O seu bisavô pensava diferente de você. Ela muda, ela é mutável. O indiano, para ele, as coisas mutáveis, o tempo material, ou seja, o tempo que estamos vivendo agora, não é importante. O que é importante é o tempo imaterial. Olha, então você vai ter. Então, na época, na Índia antiga, eles não vão registrar a história do ponto de vista que a gente registra. Ele vai registrar a história do ponto de vista religioso, porque o que é imutável, o que é atemporal, é o que é religioso de crença. Você, então, na Índia, não vai ter a história, eles não vão escrever história do jeito que a gente escreve. Olha, tem um reino tal, na época tal, no período tal. Não, isso não é importante para ele. As primeiras histórias da Índia serão o quê? Histórias míticas, religiosas, poéticas. Histórias que trazem a verdade. E essa verdade pode ser usada em qualquer tempo. Difícil? Entenderam? Esta verdade. Então você lê lá uma história indiana, nossa, é verdade, isso aqui é verdade, é isso aqui que me ensina, que me ensinou, isso eu uso em qualquer tempo. Né? E a história? A história ela é mutável, ué. Antigamente existia escravidão e podia, era legal, bacana, podia ganhar dinheiro com a escravidão. Hoje não, tá vendo? Não é uma verdade atemporal. Então, você não tem registro histórico sobre a Índia. Você só vai ter registro histórico sobre a Índia, que eles vão começar a organizar isso, bem depois, no século XIX, XVIII.
Então a história da Índia é contada por estrangeiros, como história assim, cronológico, é contado por estrangeiros, sobre o que os gregos escreveram sobre os indianos, o que os chineses escreveram sobre os indianos. O primeiro registro de história da Índia, olha lá, foi o Megasthenes. Foi um grego que escreveu uma obra escrita Índica, que contava sobre a Índia. Né? Se você pegar a fonte histórica antiga do indiano, dos próprios indianos, são contos míticos. São epopeias narrativas. Olha só que interessante. Já parou para pensar nisso? Hein? Já parou para pensar? Então, o tempo material, o que a gente está vivendo é perda de tempo, porque você tem que buscar o mundo espiritual. Olha que coisa, tá vendo? Aquele negócio de diferentes pensamentos, não é? De diferentes pontos de vista. A gente estuda pelo do grego, lá o Heródoto. Você não começa a estudar o Egito lá? Pelo Heródoto, não é? Aqui não, olha lá, tá vendo? Tá, mas a gente vai falar, claro, de forma histórica, né? A gente vai falar de forma histórica, beleza? Deu para entender, gente? Nossa senhora, eu acho que essa aula vai durar 1 hora, mas vai ter que ser, tá? Deu para entender isso? Então eu só coloquei esse slide para a gente pensar esse outro ponto de vista, o registro do seu senso religioso, do que é a verdade imutável, ou seja, que não muda, e atemporal, que serve para sempre. Beleza? Então vamos lá. Então, se a gente for ver aí, você não tem o conhecimento aí do início essas primeiras civilizações da Índia, que a gente vai chamar de civilizações do Vale do Indo, né? Sabe, elas foram descobertas no século XX. No século XX. Se não me engano, 1920. Antes disso, eles não tinham conhecimento, eles não sabiam que existiam civilizações ali onde eles estavam vivendo, né? E os primeiros povos que têm essas primeiras civilizações, que vai dar a base da civilização hinduísta, essa civilização indiana, são o que a gente chama de dravidianos. Dravidianos, tá? Essas civilizações, olha só, elas eram civilizações completamente organizadas. Você tinha cidades planejadas, você tinha agricultura, você tinha a técnica do uso do ferro, você tinha um desenvolvimento urbano, você tinha já aí esgoto, banheiros públicos, fontes. Uma coisa impensável em alguns lugares, tá? Você tinha civilizações organizadas, que foi aí, ó, em verde aí, ó, em cidades-estados, ó. Harappa é a principal, Harappa. E o Mohenjo-Daro, acho que é assim, não sei falar hindu, acho que é isso aí, né? Harappa. Cidades que eles não tinham conhecimento, mas aí são as primeiras civilizações. Se chamavam dravidianos, que vem de escravos, que você vai entender por quê, tá? E ela vai ter um declínio que você não sabe por que elas sumiram. Você vai ter várias teorias de domínio, né? Que vai chegar, outras civilizações irão dominar essas primeiras aí, por isso que eles vão chamar dravidianos, que seriam escravos, né? Que elas foram dominadas. Mas você vai ter historiador que vai falar, não é isso que aconteceu, houve aí sim uma troca, eles viveram em paz e foi aí misturando culturas. Outros vão falar que sumiram por causa do clima, do tempo. Mas o que a gente sabe de fato? É que essas civilizações existiram, eram civilizações, as primeiras civilizações do Vale do Indo, aí do Rio, né? As primeiras civilizações complexas, já organizadas, planejadas, e sim tiveram ondas migratórias. Outras pessoas foram aí para essas regiões, de vários outros lugares. E por isso que elas sumiram. Ou elas se misturaram ou foram dominadas. Aí são teorias, tá? Mas o que você deve saber? Que houve sim uma migração da Ásia, né? Houve uma migração. Isso tudo vai formar a base dessa civilização indiana que os portugueses irão ter contato com as grandes navegações, tá? Então isso aqui é pra gente ter curiosidade aí, ó. Olha lá, olha as cidades aí, né? Aqui é um desenho de como seriam as cidades,
tá? Como seriam essas cidades. Aí, aqui são os restos da cidade, tá? Ali, ó, você tem teoria. Ali seria os banhos. É uma aqui, o que eu tava lendo, que você não tem isso, tem que estudar. Fui estudar para montar essa aula, viu? Eu tenho estudo também, né? Então, aqui seriam os banhos públicos. Olha só, tem banho público anos antes de Cristo, igual os romanos, tá? Alguns falam que era aí para rituais, mas você tem que saber aí que você tinha esgoto, você tinha banheiro público, tinha fontes, banhos, tá? Então a higiene, olha a coisa, o negócio da higiene, tudo, né? Então aí são restos, né? Um sítio arqueológico dessas antigas, dessas primeiras civilizações que habitaram o Vale do Indo. Tranquilo? Vamos lá. Aqui são selos ou sinetes, né? Que eles faziam isso aí em pedrinhas, em relevos, esculpiam. Uma das teorias, né? Que muita coisa não está desvendada dessas civilizações, tá? Mas umas teorias aí é que serviam isso aí para comércio, né? Para desenvolver o comércio. Algumas, você também tem fontes, algumas decorações disso. Eu coloquei uma ali de propósito, aqui em cima do lado direito. Você vai falar, nossa, civilizações do Indo eram nazistas. Olha ali a suástica. Não, gente, isso, a suástica antes, né, eram símbolos dessas civilizações, tá? Eram símbolos dessas civilizações. A suástica, olha só que irônico, hein? Esse desenho aí significava liberdade, boa sorte. O que o nazista fez no século XX? Pegou essa suástica, inverteu ela e inverteu o significado dela, tá? Mas ela era de origem hindu, tá? Eu coloquei de propósito. Olha lá, você não pode ser anacrônico não, né? Falar, nossa, o indiano era nazista. Isso aí é anacronismo, é você pensar coisas de tempos futuros para o passado, né? De tempos presentes para o passado. Nessa época que a gente está falando, que é antes de Cristo, ninguém sonhava que existia o nazismo, né? Isso era um símbolo de liberdade, olha, era um símbolo de liberdade, né? Mas mudou, teve um outro significado quando Hitler, estudando da onde vinham os povos arianos, né? Que viu aí que tinha povos arianos que dominaram essas partes, esses territórios, ele pegou esse símbolo e transformou do jeito que ele queria, tá? Mas o que eu queria falar é que são sinetes ou selos, né? Que a teoria mais provável era que eram usados para o comércio, né? Então, igual eu falei, poucas coisas aí foram desvendadas ainda dessa civilização. Olha só, isso aí foi descoberto em 1920, né? 100 anos atrás, 100 anos para a história não é nada. Aí essas civilizações do Indo são dominadas por essa civilização védica, uma civilização pastoril, guerreira, tá? Aí vai ter muita discussão que chama arianos também, mas eu não quero entrar neste ponto, tá? Eu quero que vocês saibam o seguinte, tá? Até a gente tem que ver, né, sétimo ano, né? A gente tem que entrar o seguinte, essa civilização védica, que a gente vai ver depois o nome que vem das Vedas, vamos ver o que é isso, né? Dominam essas civilizações e as civilizações, os dravidianos e os védicos formam o que a gente conhece hoje pela civilização hinduísta, a indiana, né? Védica por causa das Vedas. Vedas eram os escritos religiosos, né? É que eu não coloquei o nome, que senão ela ia ficar gigante, tá, gente? Tem um nome de cada livrinho, no início eram 4, depois. Então, são escritos religiosos, Vedas, revelação, né? Da onde vem o mundo, como é que você tinha que seguir, lá. Isso aí, para eles, são as verdades atemporais, tá? Que é o politeísmo, é a estrutura da sociedade. É daí que vem as bases da civilização hinduísta, da religião hinduísta, uma das maiores do mundo. Né? Olha só como é que o mundinho não é só o seu umbigo, tá? Uma das maiores do mundo. Que aí vem falar aquele negócio que todo mundo já escutou falar, né? A estrutura social por meio das castas.
hereditárias e que não mudavam. Aí você vai ter as reencarnações, né? Quais são as castas? Olha lá, os Brahmanes. Você tem o Deus aí, o Deus criador é o Deus Brahma, né? Dizem que ele criou o mundo através das partes do corpo dele, né? Então, do cérebro do Deus Brahma vem os Brahmanes. Os Brahmanes eram os intelectuais, os religiosos. Dos braços, o que comanda, vem os Kshatriyas. Os Kshatriyas eram os guerreiros, né? Geralmente um rei lá de reinos indianos eram Kshatriyas, né? Você tem os Vásias, né? Eram comerciantes, fazendeiros. Você tem a casta, os Sudras, que são os pés, né? Os Vásias é como se fossem as pernas. Os Sudras é como se fossem os pés, é a sustentação. É quem trabalha, é o camponês, é o escravo. E você tem os Dalits, olha só, hein? Os Dalits ou os Dalits ou os párias são os intocados. Não tem casta. Não é ninguém, não é nem escravo, né? É tipo o chão que Brahmani seria a cabeça, Kshatriya que os braços, os Vásias as pernas, os Sudras os pés e os Dalits é o chão. Né? Não tem casta, intocável. Né? Essa estrutura hoje, claro, hein, gente, a cultura muda, a história muda, né? Hoje isso aí lá na Índia não é lá tão rigoroso, né? Mas a gente está falando aqui da Índia antiga, né? Então, a civilização védica das Vedas, dos escritos religiosos. Interessante, né? E é daí que vem o hinduísmo. O hinduísmo é a religião que vai te levar para a libertação do mundo material, tá? O mundo material é perda de tempo. A memória, você tem que registrar a memória, você não tem que registrar a memória os reis, né? A memória, você tem que preservar a religião, você preserva a religião através da memória, porque a religião é o verdadeiro conhecimento. Né? Então, por isso que eu falei, as primeiras histórias sobre o hinduísmo vão ser histórias de mitos, de religiões, de deuses, né? Então, histórias míticas. Né? Eles são politeístas, você vão ter vários deuses, mas quais são os principais? É os três ali, ó, Brahma, o criador, Vishnu, o Deus conservador, é aquilo o que conserva, o que faz ficar bem. É quando você está ruim, ele vai te salvar, te traz novos caminhos. E você vai ter o Shiva, que é o Deus destruidor, ou seja, é a quebra do mundo material. Ele destrói para você atingir o mundo imaterial. Geralmente o pessoal mais pobre da Índia acredita em Shiva, né? Porque você não tem nada material, então é melhor conquistar o imaterial. Oh, bobeira, tô falando. É o Shiva, o deus destruidor, né? Você tem que lembrar também do importante escrita na época, o sânscrito. Hoje é uma língua extinta, mas é a língua que integrava aquilo, língua religiosa. A principal história do hinduísmo é um poema gigantesco, é uma epopeia de como é a guerra de como o mundo foi criado, né? O Mahabharata, né? E dentro do Mahabharata, perdão, tem tem outras formas de falar também, depois você pesquisa. Tem o Bhagavad Gita. Gita, eu sou a luz das estrelas, eu sou a luz. O Gita, né? Eu anotei aqui que eu esqueci o nome, é a canção do Senhor, é a conversa de Krishna, né? É a conversa o Gita são as instruções do mundo espiritual, né? Eu queria ler aí o Mahabharata, viu? Mas assim, gente, eu estudei isso aí ontem à noite, imagina. Não dá tempo, né? Mas seria muito interessante, que imagina, a gente falar todas essas sociedades, a gente até esquecer de tanta coisa que tem. Mas fica aí de curiosidade, tá bom? Ah lá, depois você pesquisem, tá? Essas figuras são muito legais e quando eu faço aula presencial, a gente conversa dessas figuras, né? Figura do deus Brahma, Vishnu e o Shiva, tá? Tudo tem um significado, viu? A flor de lótus, por que tem quatro rostos, as mãos, o que eles carregam, tudo tem significado. Só que não dá para eu ficar lendo todos aqui. Mas depois quem gosta, quem quer pesquisar, vai lá, você acha sites de história ótimos que contém
a explicação. O legal seria alguém da religião explicar para nós, né? Isso que seria o legal, mas é difícil encontrar, né? Ainda mais agora, né? É difícil encontrar alguém hinduísta agora, né? Mas enfim, é muito legal, quem gosta aí, né? Porque a gente tem daquele primeiro slide, né? A gente tem uma linha de estudo desses povos orientais que a gente chama da linha esotérica. Ou seja, a galera estuda esses povos por causa dessas religiões, dessas filosofias de vida, né? Aí vê Hare Krishna, sabe? Vê essas civilizações pela cultura ali, né? Eles tentam ser o Hare Krishna. Você já viu alguém Hare Krishna? Certeza que você já viu alguém Hare Krishna, né? Que vai, positividades, né? Usa aquele saião, fala que é indiano. Você podia escutar, quem gosta aí de música, escuta o George Harrison, a cítara, né? Que é uma coisa meio estereotipada, viu? Não vou mentir não, né? Que eles pegam lá enfim, mas é uma forma de estudar esses povos, né? Essa é curiosidade, muita gente estuda dessa forma, tá? Dessa forma, né? Mas você tem que saber que isso aí tem toda uma tradição, faz parte do pensamento cultural, do pensamento científico desses povos indianos, tá? E você vai ter uma outra filosofia, religião surgindo aí, né? Tipo uma forma de interpretação do hinduísmo, né? Que você vai ter o príncipe lá, um nobre, não lembro se é príncipe, viu? Eu não lembro. Um nobre, Siddhartha Gautama, ele vai largar tudo, o dinheiro, ele vai largar dinheiro, riqueza, o mundo material e vai em busca da paz espiritual. Ele vai parar lá ele vai passar por várias aventuras e tudo. Tem também, a gente podia falar uma aula só do budismo também, tá? Que ele vai falar assim, que a libertação do mundo material é para todos, diferente do hinduísmo, que tinha as castas, né, que você renascia, né? Aqui ele vai falar que é para todos e você vai ter várias formas de reencarnação, né? Você vai ter tipo reencarnação, você pode reencarnar em animal e tudo, né? O que é isso, né? Então esse cara, o Siddhartha, ele vai andar até atingir a paz espiritual. Então você vai passar por renascimento, samsara. As suas ações ditam condições para a vida futura. Já falou assim, nossa, já falou isso aí. Eu na outra vida devo ter sido puta cara, desgraçado, chato, que você está pagando o que você fez na vida passada, né? Então você vai passando por esses renascimentos até você atingir a paz, né? Então você vai passando por samsaras, né? O que você faz nessa vida, você vai pagar na outra até você atingir a perfeição. A perfeição não, né? A espiritualidade que a gente chama de nirvana, que é o fim desses renascimentos, que é paz e tranquilidade, é a sabedoria, são as boas ações. Então você erra nessa vida, na outra você vai errar menos aí, até você atingir o nirvana. E o Siddhartha atingiu a iluminação, ele atingiu o nirvana, por isso que chama iluminado. Buda é iluminado. Nasceu na Índia, né? Hoje você tem budismo em todo lugar. Você tem muito forte na China, no Japão, na Indonésia. Você tem templos budistas aqui. E vou te falar, aqui no estado de São Paulo, 3 horas de nós. Templos lindos, estátuas maravilhosas. Eu queria colocar aqui um monte de templo, um monte de estátua para a gente ficar vendo. Mas o tempo, infelizmente, né? Então olha ali, essa aí é uma estátua de Buda em Gaya, na cidade de Gaya, na Índia, que Gaya acho que é onde o Buda, o Siddhartha virou Buda, atingiu essa iluminação, né? Olha aí, ó, eu coloquei então alguns só, 2 pra gente ver. Aí as grutas de Ellora, né? Pesquisem, joga no Google lá, grutas de Ellora e vai ver as imagens. É um complexo de montanhas, de grutas de várias religiões. Você tem várias grutas dessas, você tem várias grutas budistas, grutas hinduístas, né? E aqui é uma budista. É lindo pra caramba, pesquisem lá depois, grutas de Ellora. Você tem o templo de Mahabodhi, Gaya, aí dizem onde o Siddhartha atingiu a iluminação. Pesquisem depois os templos budistas na Indonésia, no Japão. Na Indonésia você tem uns que, meu Deus, né? É aquele negócio que parece que te traz paz, né?
Aí é aquele negócio, você encontrar a sua paz, a sua tranquilidade, a sua sabedoria, você saber o que faz nessa vida para você sempre atingir o que é melhor. Eu não vou ficar falando aqui, porque eu não sei, eu não sou budista, eu tenho medo de falar bobeira. Ainda mais estar no YouTube. Imagina um budista vir aqui e me processa. Eu não quero, hein, tá? Mas que pena que a gente não tem aqui muito essa diversidade, viu? Porque senão seria muito bacana quem entende dessas coisas vir falar para nós com mais propriedade. Mas olha só, hein? Olha a cultura indiana, hein? Olha a cultura, a gente só falou duas aqui, hein? O hinduísmo, o budismo, a gente só falou, eu citei rapidão as primeiras civilizações, a védica, né? Olha o tanto de coisa. Eu anotei um monte de coisa aqui, ó. Tô pulando um monte aqui que já tô preocupado com o horário. Vamos lá. Aí depois, essas civilizações aí, a védica, vão se transformar em vários reinos, tá? Em vários reinos, né? Depois vão ser dominadas pelos persas, depois vão ser dominadas pelos macedônios, tá? Aí, na época do Alexandre o Grande, por exemplo, você vai ter um reino aí, o Gandhara. Gandhara vai ser essa cultura que aí os budistas vão se apropriar de características gregas para se diferenciar um pouco do hinduísmo. Então eles vão vestir Buda, os Budas, né? Os Budas, eles vão com roupas gregas, romanas, aí é uma toga romana. Então você vai ter essa mistura que a gente chama lá, no sexto ano, você lembra? Certeza que você lembra, que eu sei que você, ó. A gente chama de o período helenístico, a cultura helenística, que é a mistura da cultura oriental com a cultura ocidental, a prova disso aqui. É um Buda oriental, indiano, com roupas gregas. Gregas, né? Olha só. Gregas, roupas romanas, né? Gandhara, é o Buda Gandhara. Você tem aí características. Então, os monges, aquelas. Então, você tem essa. Para tentar aí se afastar um pouco, né, para criar uma nova estética, né? Uma nova estética, tá? Curiosidade aí pra gente. E aí você tem o nosso século XIV, o nosso século XV e XVI, que os portugueses vão ter contato com esses povos indianos. Olha o que estava acontecendo lá, hein? Aí você tem que saber que os portugueses aí não foram os primeiros a ter contato com os indianos. Você tinha antes uma estrutura comercial diplomática entre esses reinos, China, romanos, os indianos, né? Por exemplo, você tinha vidros romanos, os chineses usavam vidros romanos. Só que nem sabia como era feito aquilo, de onde vinha. O Júlio César, por exemplo, adorava as sedas chinesas. Nem sabia de onde vinha o lugar. Né? Tá entendendo? Então, mas você já tinha esse contato. O que o português fez no século XV? Ele descobriu novos caminhos. Né? Aí a gente entra no contexto que a sua apostila quer. Nossa, então você falou tudo que não tem na apostila? Sim, falei tudo que não tem na apostila. Aí entra no contexto, que é os portugueses, o périplo africano, a volta ao continente africano. Aí você tem um navegador que os portugueses amam, que é o Vasco da Gama. Em 1498, ele chega na cidade de Calicut, na Índia. Ele dá a volta no continente africano e finalmente descobre o que os portugueses tanto queriam, que é um novo caminho para as Índias. E lá você vai ter os primeiros contatos, né? Vasco da Gama lá encontra um samorim, um rei, né? Um rei indiano, e lá tenta estabelecer o comércio. O primeiro contato não foi muito legal, não. O samorim achou esse cara meio maluco, né? Porque mas olha só o que eu tô falando, olha o que eles têm de cultura, de riqueza também. Aí o Vasco da Gama chega lá com azeite, com bacalhau. O cara fala, putz, o Samorim fala, porra, irmão, isso aí que você traz pra mim aqui, velho, é isso aí. A gente que faz comércio com seda chinesa, com porcelana, com ouro, joias, você me traz azeite, cara. É isso. E você também, e depois, mas o Vasco da Gama vai lá, compra pimenta, cravo, as especiarias. Ele tem um lucro de quase 4.000%, tão grande que é o lucro. Aí o rei de Portugal manda outra expedição, essa outra expedição é violenta. Então os caras chegam lá,
com canhão, com arma de fogo, para conquistar, e eles conquistam algumas cidades indianas, os portugueses, tá? Então aí em vermelho, não, perdão, em verde, a primeira viagem de Vasco da Gama lá. Ele faz o périplo africano, ele vai contornando a costa índica da África, tá vendo? Siga o verde aí, ó. Ele vai contornando a costa índica da África até chegar em Calicut, na Índia. E aí ele volta, tá? Aqui é um quadro que tem na sua apostila, você vai responder. Se essa, depois eu ver o tempo dessa aula, se não ficar muito grande, mas eu vou falar os exercícios que vocês precisam fazer. Que tem essa obra aí que é feita pelo, não sei quantos anos da descoberta dos novos caminhos das Índias. Tá? Mas é o Vasco da Gama chegando ao Samorim da Índia ali, na mão direita, com a carta do rei de Portugal, né? Aí, olha, aí você vê o Samorim, como o Samorim está vestido, passa riqueza ou não? Ele está animado com o que o Vasco da Gama está falando? São as perguntas lá da sua apostila. Como o Vasco da Gama está vestido? Ele teria chegado aí depois de meses desse jeito? Saudável, forte, bonito, bem vestido, com a roupa passada? Hein? Isso aí, a obra ela tem a função do que? Se ela está comemorando a descoberta das Índias do ponto de vista do português, ela está o quê? Exaltando a chegada do Vasco da Gama, né? Enfim, é aquela coisa que eu sempre falo, a arte com a política, com a construção histórica, né? Isso é uma construção histórica. Se um português está fazendo para comemorar a chegada das Índias, ele não vai fazer o Vasco da Gama fudido, não é verdade? Opa, não pode falar palavrão, ó. Enfim, de novo, eu não sei o slide que estava aí, né? Olha aqui. Eu não sei o slide que estava aí, que estava falando. Mas aí o que eu queria falar é o seguinte, vou mudar o slide e vou ver se me ajuda aí. O que eu estava falando então, que ele tem esse contato, eu acho que é isso, os primeiros contatos, né? E você tem esses primeiros contatos, né, que tem lá na sua apostila, depois eles voltam para a Índia e violentos, né? A cidade que eles dominam é Goa, e lá ele começa a colonização. A colonização em si é você dominar, é você conquistar, é você morar lá, é você impor a sua religião, né? Aí você tem que lembrar com outro ponto histórico importante, as reformas protestantes, lembra? Aí em resposta às reformas protestantes teve a contra-reforma, né? Quem que eles levaram aí? Jesuítas, jesuítas. Você acha que foi fácil cristianizar os indianos? Sim ou não? Não, né? Os indianos já eram hindus, já eram budistas, né? Então eles cristianizaram e povoaram aí à força. Ah, eu sei que mapa que era o outro lá. Que tem na sua apostila também, não sei em que página, não sei aqui eu não consigo ficar com a apostila e ler, né? Aqui eu tudo no improviso aqui. Então depois pega lá, tem um mapinha da Índia com a cidade, Gal, Bombaim, né? As principais cidades que eles conquistaram, os portugueses conquistaram. Goa é uma das mais importantes, tá? E eles vão levar a religião cristã, os jesuítas, aquelas ordens, né? Os franciscanos. Eu também queria colocar um monte de igreja aqui para você ver. Tem igreja na Índia que se eu colocar a foto, você acha que é no Brasil. Por quê? Foi colonizado por português. Aqui também foi colonizado por português. Então, eles iam. Esqueci. Estava lá também no outro slide. Olha lá, esqueci. A forma de colonização portuguesa, qual que era? Eles iam, conquistavam aquele território, construíam feitorias. Feitorias é como se fossem portos comerciais, tá? E igrejas. Aí, ó, Igreja do Rosário, olha a construção, 1543. Igreja do Rosário. Construía a igreja ali para tentar cristianizar, né, a catequese aos povos indianos para aumentar o número de fiéis. Colonização é isso, gente. É levar a tua cultura, levar o teu domínio, é você conquistar, é você pôr aquilo, é você fazer o carinha engolir a cultura europeia abaixo. Né? Depois pesquisem aí igrejas da época da colonização portuguesa, do século XVI. Você vai ter umas que você vai achar que está no Brasil. Por quê? Foi colonizado pelos mesmos povos. A Igreja do Rosário. Aí aqui, ó, a Igreja de São Francisco.
Quais as formas de colonização dos portugueses? É essa aí, ó. Você tem a forma de colonização na porrada, a construção de feitorias e a cristandade, você levar a religião cristã, os jesuítas e outras ordens religiosas. Beleza? Acabou. Finalmente. Demorei um pouco nessa, assim, porque eu empolgo e quero levar para vocês coisas que não tem na apostila e coisas para despertar a curiosidade de vocês. Tá? A curiosidade é que move o conhecimento e o conhecimento é que move aí a plenitude no ser humano, né? Você ser um cara ignorante, não saber. Ignorá-lo é de ignorar as formas de conhecimento, porque você pode ser um cara que não tem leitura, que não tem escrita, mas é um cara bom, é um cara que quer saber sempre. E você tem gente troglodita, que são pessoas que renegam conhecimento, que falam que é um atuado de palavras. Essas pessoas são perigosas, né? Então, a gente levando aí o conhecimento, você vê o que você gosta, o que você não gosta, você ter conhecimento de outros mundos, de outras épocas, de outras civilizações, e você saber dar um palpitinho ali naquilo, isso é muito importante, né? Nossa mente, né, sem as nossas convenções, sem ter dogmas, verdades absolutas, saber, isso aqui é certo e pronto, acabou. Não, gente, existem outras verdades, né? A ciência ela muda porque ela está sempre em contestação, né? Quando você vê alguém falar assim, a ciência está errando, que bom que está errando, que erra para aprender, né? É um conflito de teses. Vamos sempre aprender, vamos sempre buscar o nosso nirvana, a nossa sabedoria, tá certo? Quem gostar desses temas, conhecer alguém que sabe aí de budismo, não sei o que, fala aí para nós aí no plantão de dúvidas, né? Quem sabe aí a gente não enriquece um pouco mais essas nossas aulas, tá? Mas essa aula 11 fica por aqui, acho que falei demais, vocês devem estar assim, putz, que cara chato, mas eu vou terminar, tá? Vou terminar. Muito obrigado, abraço, até amanhã.